Olá, alunos do sexto e sétimo EJA, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula da língua inglesa, né? E vamos dar continuidade à utilização do verbo to be, tá? Sou a professora Aline e nós vamos continuar com essa atividade sobre o verbo to be, tá bom? Bom, hoje nós vamos ver a forma negativa e interrogativa do verbo to be. Na aula anterior, nós vimos, né, como apresentação, o verbo to be, né, que era separado por pronome, que é a primeira coluna, e o verbo, que é a segunda coluna. Então, a formação é sempre formada pelo pronome e o verbo. Então, o verbo to be conjugado seria I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Como bem sabemos, só podemos utilizar I com o verbo am, os pronomes you, we e they vamos utilizar com o verbo are e os pronomes he, she e it utilizamos com o verbo is. Esse é o mesmo verbo to be, tá? O que muda aí é apenas a conjugação para cada um dos pronomes, tá certo? E lembrando que só utilizamos o it para coisas e objetos e animais. Aqui nós temos a resolução da nossa atividade da aula anterior, certo? Então, era para completar as frases com o verbo to be, utilizando o pronome e o verbo, né? De acordo com a tradução. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho eu sou uma professora. Então, para dizer eu sou, em inglês eu utilizo I am, né? E aí estão as demais respostas para vocês seguirem e fazerem a correção no caderno de vocês, tá certo? Na segunda questão, temos ainda a completar o verbo to be, mas nesse caso a gente utilizaria apenas o verbo, tá? E teria a lacuna e você utilizaria de acordo com o pronome que estava anterior. Por exemplo, na letra A eu tinha I, a lacuna, né, o espaço, e o well. Então, eu só posso utilizar o I com o verbo to be am, né? E aí estão os demais, as demais respostas para completar as frases, tá certo? Aí vocês vão também fazer a correção no caderno. Na questão número 3, que é essa do lado esquerdo, temos aí a escrita da forma contraída do verbo to be. A gente aprendeu como é que se escreve, né? E essa forma contraída também pode ser chamada de forma abreviada. Então, na letra A, o primeiro espaço eu ia completar com esse I, o apóstrofo e a letra M. E na segunda coluna, né, na segundo espaço, com it, o apóstrofo e o S, tá? E nas demais vocês também vão conferir. Na questão 4, que é essa do lado direito, também era para escrever a forma abreviada, mas era a frase completa. Então, só o que vocês iriam abreviar era o verbo to be, tá? Com a questão do pronome, tá? Então, aí estão as respostas e vocês vão fazer a conferência no caderno de vocês, tá certo? E aí, como é que a gente vai escrever o verbo to be a partir de agora, utilizando a forma negativa ou a forma interrogativa? Vamos aprender? Bom, a forma negativa, primeiramente, a gente utiliza essa partícula chamada not, tá? Vejam aí na tabela, na segunda coluna, tá? Na forma afirmativa, eu escrevo I am. Negativa, I am not. E a forma contraída da forma negativa, eu coloco o I, o apóstrofo e o M e a partícula not. Essa é uma das formas de se escrever a forma negativa, tá? Nós vamos aprender ela. E assim se faz com as demais conjugações do verbo to be, tá? Então, para you are, eu vou ter you are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not.
e they are not. Então, veja que a diferença é essa partícula que nós chamamos de not. Ela quer dizer não. Então, se a tradução é eu sou, por exemplo, para I am, na forma negativa, vai dizer I am not. Eu não sou, tá? E a forma interrogativa? Vamos aprender? Bom, a forma interrogativa ainda é mais fácil, tá? Na forma afirmativa, eu escrevo primeiro o pronome, em seguida o verbo, I am, por exemplo. Na interrogativa, eu vou inverter, tá? Vou lembrar que as frases elas devem se iniciar com letras maiúsculas, né? Vou escrever primeiro o verbo am, em seguida I, e esse espaço aí seria o restante da frase para concluir a interrogação, né? Para concluir a pergunta. E não podem esquecer o símbolo, né? Para se escrever o ponto de interrogação, né? Para que a gente veja que é uma pergunta no final da frase. Então, é dessa forma que se escreve a forma interrogativa, tá? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? E sempre tem essa entonação de pergunta, da mesma forma que a gente faz no português, tá bom? Então, a atividade de vocês vai ser baseada justamente nessa forma negativa e a forma interrogativa, tá bom? Eu vou enviar ela com a aula no WhatsApp, no grupo de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.